Senhor, aleluia. Aleluia. Cumprimento a amada igreja, capaz do Senhor, amém? Amém. Meus queridos irmãos, abra sem demora já a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 10. Aleluia. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Todos já abriram? 1 Crônicas, no capítulo 4, no verso 10. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pode se assentar dando glória ao nosso Deus, que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, majestade e poder. Aleluia. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja, Senhor Jesus, e eu te peço, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua unção sobre a minha vida, que o Senhor derrame sobre mim ousadia, Senhor Deus, para estar falando aos Teus filhos nessa noite, que o Teu Espírito fale e use a minha vida, para a glória única e exclusiva do Teu santo nome, Senhor Jesus. Nessa noite, Senhor Deus, desfaz todas as barreiras, desfaz todos os laços do inimigo, tudo aquilo que vier contra esta palavra, tudo aquilo que levanta contra, Senhor Deus, essa palavra ser plantada no coração dos teus filhos, vai quebrando agora e desfazendo todo o mal agora, na autoridade do nome de Jesus, que essa palavra encontre morada e que o teu Espírito Santo fale, Senhor, porque a palavra é tua, este altar é teu, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos nos 12 dias proféticos, como você sabe. Você está aqui por um motivo. Você está conquistando o seu ano de 2014. Nós estamos hoje declarando que no mundo espiritual nós já estamos tomando posse das bênçãos sobre o mês de agosto. E o tema que o Senhor nos deu para o mês de agosto foi ousadia. Quando o Senhor nos deu esse tema, Ele nos deu um texto. E esse texto de Jabes, ele é algo muito interessante. Ele é um texto que você vai se surpreender. Eu tive buscando e tentando entender algumas coisas dessa oração para trazer para a sua vida nessa noite. E eu descobri coisas interessantes sobre essa oração. Primeira coisa que eu descobri, que eu achei muito interessante, ela vem no meio de uma genealogia. E se você for ver esses livros de crônicas e tudo, ele fala muito de genealogia, você vai ver muitos nomes durante esse livro. E é um livro que ele é pouco lido. Ele não é um livro como os evangelhos, como vários outros livros que tem profecias e que as pessoas estão ali lendo, esquadrinhando, tentando ver o que é que acha. Esse livro é um livro que normalmente as pessoas leem, mas não se debruçam tanto sobre ele. E eu achei algo muito interessante. É um texto que vem com a genealogia, vem falando que é filho de não sei quem, que vem falando de vários filhos. E de repente, há um fato curioso no meio da genealogia. Simplesmente o discurso muda e começa a falar de Jabes. Primeira coisa que eu acho notável e interessante quando começa a falar de Jabes, para você entender e chegarmos o que é ousadia e como que nós devemos ser ousados na presença do Senhor, é um fato muito interessante que você tem que atentar. Se você for ver no verso 9, dê uma lidinha comigo. Ele vai falando assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E isso é muito interessante, porque se você for ver os versos anteriores, vai falando que Naara deu à luz, que não sei quem deu à luz, e que chamou o filho de não sei quem, não sei quem. De repente, no 9, começa a falar isso.
e a falar algo interessante. Deus começa a dar destaque para a vida de Jabes. Ou seja, você já começa a ver que há algo diferente na vida deste homem. Ele, se nós formos colocar nos dias de hoje, ele, a parentela dele, os irmãos dele, todo aquele povo que está sendo narrado aqui, eles fazem parte do povo de Deus. Mas dentro do povo de Deus, Deus tem sempre alguém especial. Deus tem sempre alguém a que ele vai usar para fazer a diferença. E nessa noite, eu estou falando para a igreja do Senhor, e na igreja do Senhor, estou falando em termos do mundo, existem muitos cristãos, mas aqui, nesse exato momento, nesse exato lugar, e também pela internet, estão muitos Jabes nos ouvindo nesta noite, aleluia. Você é um Jabes, se coloque nessa história nessa noite, porque Deus tem algo especial na tua vida. Deus te chamou no meio de muitos, mas te chamou para fazer e marcar a diferença. Aleluia. E quando eu olho para isso, eu vejo algo muito interessante. Deus dá um destaque para ele, como eu já disse. E Jabes era o mais ilustre do que seus irmãos. E quando você continua lendo, você vê o porquê que a mãe dele deu esse nome a ele. E quando você vê, ela diz assim: porquanto com dores dei à luz. Talvez, se você for olhar para essa questão das dores, foi um momento sofrido para ela. Quem é mãe, quem já deu à luz, consegue entender um pouco o que é que está sendo falado aqui. Com dores, com dificuldades. Muitas vezes você passa na sua vida dificuldades. Muitas vezes você passa na sua vida dores. Muitas vezes você passa situações difíceis. Mas é justamente nessas situações que você tem que se levantar para fazer diferença. E você não tem que se levantar de qualquer maneira. Você tem que se levantar com ousadia. Você tem que se levantar na presença do Senhor, sabendo exatamente o que pedir, o que falar e como orar na presença do Senhor, aleluia. E quando eu olho para o restante verso, eu acho algo muito interessante. Ele pega e ele faz uma oração simples. Gente, é uma oração pequena. Ele não se deteve aqui em muitas palavras, mas ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. Muitas vezes nós nos ajoelhamos, oramos e falamos e não dizemos nada para Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que minha oração não está sendo ouvida? Por que minha oração não está sendo atendida? Muitas vezes a nossa oração não é respondida também. Por quê? Porque não sabemos como orar. E quando eu olho aqui nessa hora, eu vejo algo muito curioso. Ele sabia o que ele estava pedindo. Ele tinha um propósito. Diga comigo, propósito. Ele não estava orando por orar, ele não estava falando coisas por falar. Ele sabia o que ele queria. Aleluia. Se eu for um pouquinho para a história, eu vou ver que os cananeus eram um povo inimigo e eles estavam lutando com eles e tal. Então Jabes, quando ele começou a orar, ele sabia o que ele queria. E onde entramos na pregação de hoje, no tema de hoje de ousadia, além de você saber o que você quer da sua vida, o que é que você vai pedir para Deus, você tem que ter ousadia, porque a palavra do Senhor diz: chegai com toda confiança e ousadia diante da presença de Deus, sabendo que Ele é poderoso para te responder, sabendo que Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração. E ele chegou diante de Deus com ousadia, com determinação, certo daquilo que ele queria. Oxalá você esteja assim nessa noite, porque no mês de agosto você precisa se levantar com ousadia. Você precisa saber o que você quer, porque Deus, Ele já está te preparando para o mês de agosto, aleluia. Quando eu olho aqui, se você dividir a pregação dele, ele tem umas coisas interessantes. Ele pega a oração dele e ele começa dizendo assim: se me abençoares muitíssimo. Ele sabia, e se você for notar, a oração dele é totalmente dirigida a Deus. Você vai ver que não tem nada do homem. Ele se rende completamente à dimensão, ao poderio de Deus. E ele diz assim: olha, Senhor,
Senhor, eu sei que a bênção vem de ti. Então, se tu me abençoares muitíssimo. E aí ele continua dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares. Ele estava passando por lutas, eles estavam conquistando terras, eles estavam conquistando os lugares, e ele precisava que Deus desse vitória a ele, e ele sabia que a vitória só viria da parte de Deus. Ele sabia que mesmo sendo o povo escolhido, o povo de Deus, mesmo ele lutando, se esforçando, ele sabia que das mãos dele, ele não teria força. Ele sabia que nas mãos dele, ele pouco poderia. Ele sabia que se ele confiasse no ser humano, muito não poderia fazer. Mas ele sabia que se o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, o Deus a quem ele estava buscando naquela hora, ele sabia que se ele buscasse, se ele pedisse, Deus era poderoso para dar vitória e ampliar os seus termos. Você quer ampliar em 2014? Então levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Fala: Senhor, amplia os meus termos, me abençoa muitíssimo, porque este ano em 2014 eu vou vencer, os meus termos serão alargados, porque o Senhor vai me dar vitória. Aleluia. Oh, glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor quer alargar os teus termos, aleluia. Muitas vezes a gente se contenta, eu estou na minha casinha, eu estou no meu lugarzinho, eu estou no meu trabalhinho, mas Deus tem mais, Deus quer te dar muito mais, Ele quer alargar os teus termos. Casa de Arão, a picheleira está pouco, Deus quer alargar os teus termos, aleluia. Deus quer te fazer ir mais além. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eu continuo lendo, eu acho algo mais interessante também. Ele fala assim: e a tua mão for comigo. Aleluia, isso é poderoso, irmão, porque ele sabia que não podia ser a mão dele a tocar, não podia ser a mão dele a fazer, tinha que a mão de Deus estar junto com ele. Ele sabia que ele era limitado, ele sabia que ele era fraco, mas se a mão do Senhor estivesse com ele, meu querido, minha querida, ele teria tudo. Ele sabia o que ele estava pedindo. Por isso, nessa noite, levanta a tua mão para o céu e fala: Senhor, que a tua mão esteja comigo, que o Senhor venha na minha frente, que o Senhor peleje as minhas pelejas, que o Senhor vença as minhas batalhas, que o Senhor venha nos dar vitória, porque a tua mão está comigo. Aleluia, 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 glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E fizeres que do mal não seja aflito. Ele sabia que existiam muitas pessoas lá fora que desejavam o mal a ele. Afinal, ele era um homem de destaque. Ele estava liderando um grupo. Ele estava na frente. E muitas vezes, quando você é colocado na frente, você vira um alvo. E ele falou assim: olha, Senhor, uma coisa eu tenho certeza, que tu és o meu escudo e broquel. Eu tenho certeza, Pai, que tu és aquele que me protege, porque 10.000 caem à minha direita e eu não serei atingido. Eu continuarei de pé, porque o Senhor é quem me guarda, é o Senhor que me protege. E ele diz assim: e se o Senhor me guardar, me livrar de todo mal, e eu não for aflito por nenhum desses males, porque ele sabia que muitas vezes o inimigo iria tentar investir contra a vida dele, mas ele também sabia que ele estava guardado e protegido no Senhor. Essa foi a oração de Jabes. Mas o que mais encabula aqui nessa situação não foi só a oração dele, foi duas coisas: as reticências, que ninguém sabe o que é que veio depois de tudo isso que ele disse. Podemos dizer que talvez seja mistério dele com Deus. Deus não permitiu ser revelado. E existem coisas que eu quero dizer para você nessa noite. Deus, Ele quer ter um mistério contigo. Deus quer ter um momento só contigo. Deus quer colocar 3 pontinhos. Aqueles 3 pontinhos que ninguém mais sabe. Aquela oração que é no secreto, que é só você e Deus, que ninguém mais está sabendo, que ninguém consegue entender, que não é declarado aos homens, que não é permitido saber. É esse mistério
ministério que Deus quer também ter na tua vida. Sabe por quê? Porque você é um escolhido, você é um separado, você nasceu para marcar a diferença. Deus colocou em você algo especial e Ele te deu ousadia para chegar diante dEle, para chegar na presença do Deus Todo-Poderoso e ter intimidade e comunhão com Ele. Aleluia. Peça a Deus nessa hora: Deus, eu quero pôr esses 3 pontinhos na minha vida. Eu preciso ter esse secreto, eu preciso ter esse particular, porque com certeza Ele pediu mais alguma coisa, com certeza Ele falou mais coisas, mas não nos é revelado. Por isso, nessa noite, guarde isso no seu coração. Deus quer ter algo secreto contigo. Deus quer ter um momento somente contigo. Deus quer ter algo que é reservado somente para você e para Ele. Aleluia. É o jardim secreto de Deus, onde mais ninguém tem acesso, é somente você. Aleluia. E o que eu acho interessante para terminar nessa questão, uma vez o pastor estava falando assim: você fala que acha interessante, tudo você acha interessante. Eu falei, eu acho interessante. Eu começo a ler a Bíblia e eu acho imensas coisas interessantes. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Deus lhe respondeu. E eu fico assim impressionada com a necessidade disso estar escrito aqui. É para que você, quando lê, você fala assim: olha, afinal Deus responde a oração do justo. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Olha, Deus aqui dizendo, Ele orou. Muitas vezes você olha e parece uma oração tão curtinha, tão pequenininha, mas aqui está dizendo que Deus lhe concedeu o seu pedido. E Deus lhe concedeu o que Ele tinha pedido. O que é que você tem pedido para Deus? O que é que você tem pedido para Deus? O que é que você tem pedido para Deus? O que é que você colocou nos pedidos? O que é que você colocou nos seus projetos? Pois Deus mandou te dizer, e Ele lhe concedeu o que Ele tinha pedido. Se você crê nessa noite, assim como está nessa oração de Jabes, Deus vai conceder o que você tinha pedido. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Sabe o que eu quero para você nessa hora? Ousadia. Ousadia para chegar com confiança na presença de Deus. Ousadia para pedir. Você sabe qual é a definição de ousadia no dicionário? Significa coragem. Significa atributos de coragem. É ter coragem para chegar. É ter coragem para lutar. É ter ousadia para tomar posse. Tomar posse daquilo que Deus tem falado para a tua vida. Aleluia. E quando eu olho para a vida de Jabes, e eu olho para a sua vida, e eu olho para a minha vida, eu vejo algo muito maravilhoso. Eu vejo que você e eu, nós somos pessoas que fomos ungidas pelo Senhor. E Deus, Ele quando nos ungiu, Ele começa a nos levantar, e Ele nos dá dupla honra. E aí Ele vem sobre nós e nos dá poder e autoridade. E aí Ele vem e fala assim: ó, meu filho, você já tem poder, você já tem autoridade, mas eu vou te dar algo importante. Você precisa ter sabedoria. Sabedoria para entrar, sabedoria para falar, sabedoria para pedir, sabedoria para falar até mesmo com Deus. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando você tiver sabedoria, eu vou te levantar e vou te dar sucesso. Eu vou te dar êxito em tudo aquilo que você fizer. Você será bem sucedido. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ter que reconhecer. As pessoas vão ter que reconhecer que Deus está na sua vida. Aleluia. E eu vou derramar a minha graça sobre sua vida. Eu vou derramar a minha graça sobre você. E sabe o que vai acontecer? Você vai se levantar como Jabes, com ousadia, e vai pedir tudo que você precisar, e eu vou te conceder. Aleluia. Oh, aleluias. Aleluias. Eu vejo aqui um homem. Eu vejo aqui um homem separado. Eu vejo aqui um homem diferente. Eu vejo aqui alguém que mesmo com lutas, mesmo nas dores, ele foi levantado para marcar a diferença. Deus ungiu ele. Deus levantou ele e honrou. Deus deu a ele sabedoria e autoridade. Deus deu a ele êxito em tudo aquilo que ele fazia.
fazia, ele obteve vitória. E ele foi reconhecido e é reconhecido até hoje. Aleluia. Oh, aleluia. Ele teve graça de Deus. Ele teve ousadia para chegar diante do Senhor. E ele conquistou. Ele conquistou algo que ninguém conquistou. Muitas pessoas que você vê aqui na Bíblia, alguns têm o nome relatado, mas não têm a história. Outros têm a história relatada, mas não têm o nome. Ele, no meio da genealogia, ele entrou rompendo e disse: eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci com ousadia e eu vou rompendo. E não só o meu nome, mas a minha história vai estar aqui dentro. Aleluia. Deus te separou com um propósito. Deus está te dando ousadia nessa noite. Deus quer que você se levante para fazer a diferença. Deus quer que você se levante com ousadia e poder. Porque um homem, uma mulher cheio da unção de Deus, ele faz a diferença. Aleluia. Coloque de pé, se coloque de pé nessa hora. Feche os seus olhos e diz: Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero, Senhor Deus, que o meu nome esteja escrito. Eu quero que a minha história faça a diferença. Eu quero chegar diante de Ti com ousadia. Faça oração nessa hora. Faça oração nessa hora. Qual é o teu pedido? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você deseja para 2014? Você sabe o que você precisa? Pois chegue com ousadia diante de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a orar. Feche os teus olhos e comece a: Senhor, eu preciso dessa ousadia. Eu preciso ter essa ousadia para saber o que pedir. Eu preciso ter ousadia, Pai, para chegar diante de Ti. Eu preciso, Senhor, marcar a diferença nesse tempo. Eu preciso marcar a diferença no meio dessa geração. Eu preciso, Senhor. Ainda que fui concebido em dores, mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que muda a história. Eu creio que o Senhor é aquele que levanta. Eu creio que o Senhor é aquele que faz o impossível na vida do homem. Eu sei, Pai, que Tu és o Deus poderoso, que usa e levanta os Teus filhos com ousadia para dar vitória ao Teu povo. Assim, Pai, como o Senhor ouviu a oração de Jabes, ouve agora a nossa oração, Senhor. Ouve agora a nossa oração. Ouve a oração dos Teus filhos. Os Teus filhos estão orando a Ti. Ouve, Pai, inclina os Teus ouvidos. Inclina os Teus ouvidos nessa hora. Ouve a nossa oração. Nós queremos mais e mais ousadia do Senhor. Nós queremos, Pai, mais unção. Nós queremos, ó Pai, dupla honra, autoridade e poder. Nós queremos sabedoria, Pai, êxito e vitória. Nós queremos, Pai, que as pessoas reconheçam a Tua grandeza em nossas vidas. Derrama a Tua graça, Senhor Deus, sobre nós e dá-nos ousadia para conquistar e vencer. Continue orando, irmãos, continue orando, cresce. Sim, creia que aquilo que você está pedindo na presença de Deus está sendo concedido. Sim, creia que aquilo que você está dizendo, se você estava pedindo aqui: Senhor, me dá a sua sabedoria, Senhor, me dá a sua unção, teu poder, sua ousadia, Senhor. Pai, eu necessito mais da tua unção, mais da tua presença. Nós necessitamos e cremos nesse lugar, Pai, por isso vem agora. Vem agora, Pai, ouvir a oração e o clamor dessa igreja que clama diante do Senhor. Eu estou profetizando que está acontecendo uma mudança na tua casa. Eu estou profetizando que coisas estão mudando a partir de agora. Que você não vai esperar até agosto para ter ousadia. Você já tem essa ousadia. Entre com ousadia na presença de Deus. Isso, pede mesmo, fala: Senhor, o Senhor não despreza um coração contrito, Pai, e abatido. O Senhor não rejeita um coração, Senhor Deus, aquebrantado diante do Senhor. Quando nós clamamos diante de Ti, o Senhor vem nesse lugar. Por isso agora, Senhor Deus, mostra a Tua glória. Mostra a Tua glória aqui, Pai. Espírito de medo, sai agora desse coração. Espírito de fraqueza, desapareça.
Eu estou quebrando as fortalezas mentais que tentam te aprisionar. Você será ousado como Jabes. Alargará os seus termos nessa noite agora. Estão alargando os seus termos na sua empresa. Estão alargando os termos das suas finanças. Estão alargando os seus termos espirituais. Os dons espirituais estão sobre você. Deus está te abençoando nessa noite. Eu tomo posse, meu Deus. Levante sua mão. Eu acredito que você está aqui agora como esse homem. A mãe dele em dores. O nome dele significa alguém que eu tive em dores. Em dores você teve a luz. Você está assim. E eu sei que tem gente aqui. Essa palavra está indo na direção certa. Sua vida inteira foi de dores, de sofrimento, de amargura. Mas você deu à luz a bênção de Deus. Sim, seus tempos de luta se findam. Suas tristezas, amarguras, nessa noite Deus está pondo um fim. A luz, você está dando a luz a uma bênção. Sabe por que é difícil que a gente olha para esse povo? Tem gente, eu sei, eu vou falar aqui na área familiar. Você tem orado para alguém se converter, mas aquilo não se converte de jeito nenhum. Muitas vezes você em dor já perdeu até a esperança de se converter, porque você acha que aquilo é um coração duro demais para Deus quebrar. Em dores você está gerando filhos espirituais, mas está dando a luz a gente que conhece Deus no íntimo. Sabe por que está difícil? Sabe por que está difícil? Porque aquilo que você vai gerar vai ser mais excelente. Vai ser mudado. Eu estou falando para quem está com problema com filhos, com irmãos, com mães que vivem te aprisionando, dizendo que o seu Deus não serve, que o seu Deus é isso, que o seu Deus é aquilo. Ele vai se converter e Deus vai ser uma grande bênção na vida dele. E ele será um orgulho da sua vida. Vai ser um orgulho seu. Você vai dizer, tá vendo? Foi eu que gerei. Agora você levante as suas mãos e faça a oração dele. Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, e se a sua mão for comigo, e se o Senhor alargar todos os meus termos, e não permitir que nenhum mal venha sobre mim, e que eu não seja afligido por nada, e o mistério do Senhor está agora entre você e ele. Deus, eu já quero te agradecer, porque eu nem poderia estar levantando esse braço da forma como eu cheguei aqui, Senhor Deus. Possivelmente eu não estaria ali encurvado, mas se o Senhor me curou usando a tua serva nessa noite, Pai, eu acredito que a vitória é minha. Eu acredito que cada pessoa que está levantando as mãos referente ao seu pedido de oração, eu acredito, e você vai orar comigo essa palavra. E Deus ouviu a petição de Jabes, e diga: e Deus ouviu a minha petição, e Deus ouviu as minhas petições, e Deus ouviu o meu clamor, e Deus ouviu o meu planejamento este ano. Aleluia. O mês de agosto, Pai, nós já conservamos e nós já agradecemos ao Senhor. Eu estou sentindo fortemente a bênção do Senhor neste lugar. Isso, por um minuto, adora a Deus. Não desça, talvez esses 3 pontinhos de Jabes seja a adoração que ele fez. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar porque o Senhor tem nos ensinado a andar por fé. As coisas estão totalmente ao contrário. O Senhor nos faz cantar, o Senhor nos faz te adorar. O inimigo levanta a trama pelas nossas costas, tenta nos destruir. O Senhor vai lá e muda toda a situação. Eu não sei o que está acontecendo nesse culto, irmão, mas eu sinto. Tem gente aqui que está sentindo a mesma coisa. Eu sinto que hoje está mudando tudo aqui.
Adore a Deus. Obrigado porque eu sei que o Senhor está fortalecendo e dando vitória aqui nesse lugar, Senhor. Eu acordei por essa manhã ouvindo uma pregação dizendo: diga ao meu povo que é tempo de ouvir notícias boas. É tempo de você ouvir notícias boas. Os seus ouvidos vão ouvir notícias boas. Prepara o seu coração para receber notícias boas. Prepara o seu coração para começar a ouvir. Sonhe. Desejo que você já começou a ouvir notícias boas. Notícias de mudança, de transformação. Eu estou entregando aquilo que o Senhor me manda dizer. Diga ao meu povo que chegou o tempo. Eu lembro que em setembro de 2013, Deus me deu uma pregação e eu tive que pregar. Satanás é tão desgraçado que num domingo eu preguei: é tempo de você ouvir notícias boas. Nós começamos a ouvir um monte de notícia ruim no outro dia. O irmão Diego foi reprovado na carta. Um parente da Wagner falece. A gente pede membros. E começamos a ter uma notícia atrás da outra. Eu fui para oração: mas Deus, o Senhor falou que é para mim falar, para os irmãos se prepararem que vão ter notícia boa. Eu falei assim: pois é, filho, e vão ter. Quando eu estava ouvindo hoje pela manhã uma ministração incrível, que eu vi um pastor pregando a mesma palavra, e eu me assustei ao ouvir aquela mensagem, porque essa mensagem eu tinha pregado em setembro. E Deus falou assim: pois é, Ele está falando para a igreja dele: diga para o meu povo se preparar para o tempo de ouvir notícias boas. Você fez isso em setembro, pois agora chegou esse tempo do meu povo vir. Chegou. Levante essa mão e começa a dizer: Senhor, eu vou ouvir notícias boas. Há um tempo em que o Senhor muda. Há um tempo em que as coisas têm que mudar. Há um tempo que as coisas têm que mudar. Há um tempo que as coisas têm que mudar. Você não vai mais ouvir notícias ruins, Wagner. Você não vai mais ouvir notícias ruins, Wagner. Vai mudar seu cativeiro. Você vai tirar essa carta. Você vai ter um carro. Nós vamos glorificar a Deus. As coisas vão mudar na sua casa. Seus parentes vão ouvir. Chega. O tempo de ouvir notícias boas chegou nesse lugar. O tempo de ouvir. Paulo, recebe essa palavra, Paulo. Recebe essa palavra, Pauliana. Você está ouvindo? É tempo de ouvir notícias boas. Toma posse, Helena. Toma posse. Marlene, se eu comecei esse culto dos 12 dias dizendo é hora de crer, então toma posse. Então tome posse do seu Jabes. Denise, toma posse. Marcelo, Rosana, Nívia, toma posse, filha, porque eu estou vendo uma prosperidade muito grande sobre a sua vida. Deus está trazendo notícias boas para a sua casa. Cleia, não é hora de temer, Cleia, não é hora de temer, é hora de chamar a existência. É hora de dizer: eu já tomei posse, eu já orei e agora terão que acontecer. Ministério Cajarão, é tempo de ouvir notícias boas. 2014 é nosso, ninguém pode tirar. Você sabe, você está sentindo uma mudança, você está sentindo o poder de Deus nesse lugar. Nós tomamos posse, Senhor. Sim, Deus, nós estamos tomando posse. Aquilo que a gente não fez em 5 anos, nós vamos fazer neste ano. Eu estou lançando essa profecia sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio ministério. Quando foi eu e minha esposa para Évora, em 9 anos eles não conseguiam fazer aquela obra. Em apenas 8 meses nós fizemos o que eles não fizeram em 9 anos.
Eu estou lançando essa palavra aqui agora. O que nós não ganhamos em 5 anos de existência de ministério, nesse ano as coisas mudam. Se prepare para ver milagres, se prepare para ver coisas extraordinárias. Eu já liberei a palavra, pode trazer os enfermos, pode trazer os endemoniados, pode trazer aqueles que estão acometidos de todo tipo de enfermidades, porque o nosso Jesus vai curar. Aleluia. Oh, eu sinto a glória de Deus. Eu não sei se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, mas assim que eu der a bênção apostólica, você vai ofertar na casa de Deus. Mas eu quero que você saia daqui dizendo: Deus ouviu a minha oração como ouviu a de Jabes. Em nome de Jesus. Você já orou pelos seus projetos, já consagrou. Mas eu creio que a unção do Senhor está aqui. Aleluia. Se você tem uma oferta, um dízimo, você já se prepare, mas adore a Deus. Aleluia. Eu sinto o teu poder neste lugar, meu Deus. Meu Deus. Ora manda sumenai. Sim. Cante com fé, cante com fé. Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, seja sobre todos nós. E todos nós vemos. Dê uma salva de palmas ao Senhor e glorifica o nome dele. Aleluia. Vem deste lugar com a nuvem da glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Jesus, nome maravilhoso, Senhor. Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Jesus, aleluia. Sinta esse poder na sua casa em nome de Jesus. This is a demonstration of Ustream Producer.